antes a gente tinha, né, no primeiro filho, a gente tem uma alteração na dinâmica do casal. E quando a gente tem um segundo filho, a gente tem uma alteração na dinâmica familiar, né? A gente tem mais o primogênito para a gente cuidar, para a gente entender como é que eles vão aceitar esse irmãozinho, essa irmãzinha, essa irmãzinha, como é que vai ser para ele, né? Não ter a atenção exclusiva dos seus pais a partir de agora. O que muda, o que não muda, e o comportamento desse filho, ele vai ser diferenciado ou não, né? Como é que vai ser essa transformação? E dentro da literatura científica, a gente vê poucos estudos falando de mulheres, né, que de segunda viagem, né, mãe de segunda viagem na realidade. Ou seja, é um tema pouco explorado, né? Mas é um tema muito importante, porque ter ou não ter um segundo filho traz muitos questionamentos para nós, né? Primeiro, os motivos. Por que eu quero ter um segundo filho? Alguns vão para a linha ali de quero ter um segundo filho para que ele faça companhia para o primeiro. Outros vão além. Pensam, bom, eu quero ter um segundo filho porque na minha velhice, na velhice do meu companheiro, eles serão dois para dividir uma carga, né? Que, enfim, tem que cuidar desses pais na velhice, então eles têm que dividir essa carga, né? Se a gente for conversar hoje com um adulto, filho único, alguns vão falar que tá tudo bem ser filho único, outros vão falar que não, que gostariam de ter um irmão para dividir, para ser tia, para ser tio, para ver a construção de família de uma outra maneira que não vai ser possível, né? Porque é filho único. Então a gente divide muito as opiniões, né? De ter ou não ter aí mais de um filho, tá? O que eu costumo trazer para os casais é sempre olhar o que faz sentido para você, né? Hoje. E como você gostaria daqui a um tempo. Geralmente o casal que eles já têm irmãos, né? Então a mulher já tem ali os seus irmãos e o pai já tem seus irmãos. Geralmente eles querem mais de um filho. Aqueles que não têm, que viveu uma vida inteira, né? Sem irmãos, só com a presença de primos ali, ele olha para esse contexto e fala, bom, deu para mim viver sem, então acho que um filho tá de bom tamanho. E prende ali realmente em um único filho, tá? Quando a gente traz, né, esse olhar de ter ou não ter um segundo filho, a gente pensa no planejamento. E nos casos que não tem planejamento? Que a mulher ainda tá no puerpério e acaba engravidando. As alterações emocionais que acontecem são muito mais intensas, muito mais significativas, tá? Porque ela não está preparada, né, psicologicamente, digamos assim, para vivenciar mais 9 meses de gestação, né? Então vamos imaginar aqui uma recém-mamãe que tá com o bebê ali com 3, 4 meses e descobre uma gestação. Ela faz a conta, mais ou menos, que o bebê vai nascer quando o filho primogênito dela tiver ali com um pouco mais de 1 ano. Como que ela vai dar conta, né, desses dois cenários, de ser mãe de um bebê de 1 ano e mãe de um bebezinho que acabou de nascer? Se a gente olha a longo prazo, a gente tem muitas frases, né, que são ditas aí de forma social. Que bom que veio agora, assim crescem juntos. E para a mãe, né? Como é para essa mãe receber o segundo bebê? Estudos apontam que mulheres na segunda gestação têm mais probabilidade, né, de desenvolver depressão pós-parto. Por que não é com a primeira? E cabe aí uma reflexão, né? Por que não é na primeira gestação? Porque é mais comum a mulher trazer a depressão pós-parto na segunda gestação. Embora os olhares, né, sempre está aí para a mãe de primeira viagem, a gente precisa de um olhar mais delicado para uma mãe de segunda viagem.
Porque ao mesmo tempo que ela vai precisar dar conta de todas as funções que ela já dava antes da maternidade, né, e depois com a chegada do primeiro filho, ela vai dar conta, vai precisar dar conta desse segundo filho também. E qual é o espaço que sobra para mim, né? Como é que vai ser minha vida a partir daí? Esses são questionamentos que vêm o tempo todo. Né? Como que eu vou dividir esse amor, por exemplo? Como é que eu vou construir aí um futuro e um desenvolvimento saudável para o meu filho, sendo mãe de dois? Dentro do nosso contexto histórico, eu sempre gosto de falar para vocês de contexto histórico, porque é uma realidade, né, que aconteceu e eu acho que cabe muito bem para a gente hoje em dia, porque a gente tende, né, a trazer um olhar muito idealizado para nossa forma de maternar. Mas a gente precisa usar os exemplos, né, de antigamente para entender o contexto de agora. E se a gente for olhar, né, nessa época em que eu trouxe para vocês, que os nossos avós tinham 9, 10 filhos e assim sucessivamente, a gente escutava muito assim, onde come um, come dois, né? Então tá tudo bem, só que hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia não é só sobrevivência, né? Não que naquela época não existisse amor, mas tá muito além disso, né? E os desafios daquela época eram uns, e os desafios da nossa época é outro. Então a gente precisa entender, né, quantos filhos cabem na nossa relação, quantos que eu vou dar conta financeiramente, socialmente e psicologicamente também.